Conte. Meninas, vambora. Vamos dar um rolê pra gente aproveitar, bater um papo. E aí, já nesse início de papo, todo mundo tá com seguro de vida em dia, porque aqui, meu amor, mulher não pilota fogão, mulher pilota. Preste atenção nisso. Quem erra são as pessoas, não sou eu não. Ó, Senhor Deus abençoado, faz parte do trânsito. Seguinte, a ideia nesse bate-papo é a gente ter a seguinte noção, né? Essa questão de vocês não fazerem um processo sozinhas, fazerem um processo tendo uma ou outra, assim. O que essa mudança, ou melhor, o que esse apoio, na verdade, trouxe para vocês de benefício? Qual foi o momento que, assim, que uma falou, que a outra pegou para si, mesmo não sendo, sei lá, a sua ideia inicial, sua motivação inicial? Fala aí, senhorita Camila! Então, eu achei muito interessante a parte que a Lohane falou sobre os pais, né, que ela não era família, que ela né, tipo, era comigo, o pai dela não tinha contato com o pai dela. E ela procurar o pai, assim, já foi assim, poxa, cara, que legal. Muitas pessoas não têm esse dom de dar o primeiro passo, sempre fica esperando que o pai faça alguma coisa, que o pai procure. E ela foi lá, não foi. Entendeu? Aquilo assim, caraca, que mulher, que menina, caraca, muito 10, muito top, porque, como você disse, né, era conturbada a sua relação com seu pai. E você foi e foi buscar atrás dele mesmo. E falou que estava melhorando a sua vida como família. Nossa, fiquei muito emocionada, realmente. Deu E a senhora Lohane, o que da Camila, assim, você viu que... Pô, eu vou pegar essa ideia aqui pra mim. Então, são vidas diferentes, né? Ela é casada, solteira e a relação dela com o marido em ser uma mulher mais segura, uma mulher que confia no que ele fala. Porque assim, uma relação que você não tem confiança, que você tá sempre com ciúme, que você tá pegando as coisas dele pra ver, pra mim não é o que eu viso. Né? Porque quando eu penso em casamento, penso em vida a dois, eu quero estar segura, eu quero estar realmente confiando naquela pessoa que eu escolhi pra minha vida. Então, quando você fica bem consigo mesma, você não fica nessa perturbação. Porque, assim, uma mulher que é muito ciumenta, ela é muito insegura. E hoje você sabe o poder que você tem, a mulherão da porra que tu é. Até teu marido hoje tá com ciúme de você. Sabe? Que, na verdade, você tinha já essa mulher aí dentro de você. Você só pegou ela, deu uma lustradinha assim, ó, e botou pra vida. E é isso, e é só avançar mais e mais. Então eu vejo que essa relação de vida sentimental, marido a dois, essa mudança dela é o que eu quero pra mim. Eu não quero entrar numa relacionamento assim com essas inseguranças, porque quando a gente sabe quem a gente é, né, o potencial que a gente tem, é impossível ter essas questõezinhas tão idiotas que acabam destruindo o nosso relacionamento. Exatamente, eu peguei um relacionamento frustrado e achei que todos fossem assim. E ele me mostrava até o tempo todo que não, mas eu ainda tinha essa insegurança. Graças a Deus. E olha que coisa legal, né? Todo mundo tem um conceito de que muita mulher junto dá problema, porque mulher causa intriga, né, e tudo mais. Como essa questão de, assim, tá dentro de um processo onde você tem ali meio que essa comunidade, né? De, assim, você vê uma outra mulher contigo, passando por um processo de aprendizado e que ela não tá disputando com você nem nada. Porque tem essa questão, penso eu, né? Dessa rixa, né? De mulher estar sempre em evidência, sempre... Como é que foi isso pra vocês? De vocês estarem contando a vida de vocês, o aprendizado, hora você tá ali sendo chamada a atenção, hora você tá tendo um elogio e a outra tá vendo e não tá recebendo. Como é que vocês viam isso? Isso pra vocês teve influência positiva ou não? Como é que foi isso pra vocês? É muito positivo, porque a gente vai pegando as experiências, a gente vai trocando as experiências, a gente não tá ali com o objetivo, a gente tá agregando conhecimento. Eu acho que essa questão de competição, de inveja, de uma querer ser melhor que a outra, tá tudo errado. Tudo errado. Se a gente se ajudasse mais, se a gente se apoiasse mais, ia ser muito melhor, entendeu? Porque o que eu passei é diferente do que a Lei passou. Então, o que eu tenho pra agregar na vida dela é uma coisa que ela
sou ruim, porque eu sou uma pessoa ciúme. Ainda bem que você não teve, que você é uma mulher bem resolvida. E é tudo isso. A gente se abraçou, se amou e deseja sucesso pra todas. Cara, isso aqui é impressionante. Eu queria que você tivesse, sabe, sim, tivesse clareza. Eu fico tão emocionada de ver. Gente, esse é o momento em que o radar informa que eu não posso acelerar, mas estou aqui de boa. Mas assim, é você perceber que mulheres são femininas, não precisa esse poderio de competição que tanto é latente nos homens, sabe, afetar vocês de uma forma, sabe, ruim. Porque essa competição é boa quando você entende o lado positivo dela. Quando você percebe que você se deixar vulnerável, a questão de você ter a sua vulnerabilidade exposta para uma outra mulher, não te faz ruim, não te faz menor, não te faz fraca, não te faz. Então, gente, se você tá com pessoas, com mulheres, que você avalia que quando você tá feliz, essa pessoa amarra a cara ou fala algo negativo pra você, olha, começa a rever seu conceito. E vou te falar mais uma coisa, o julgamento, o que vão pensar de mim? Vou te falar uma certeza que eu vivi. Quando você começa a limpar aquelas convivências que são falsas amizades, são falsos apoios, e você se permite que outras pessoas venham de fato agregar na sua vida, o salto que acontece nela é incrível. Você passa a viver em 1 ano o que talvez demoraria em 10 para você viver. Então, permita-se a você viver a sua melhor versão e de fato você empoderar o que uma mulher precisa ter, que são o que essas mulheres tiveram aqui. Elas não olharam para o que vão pensar, não, elas resolveram olhar por elas, a vida delas, a felicidade delas, o casamento dela, a vida, sabe, espiritual, a vida financeira. Então assim, mulher, para de bobeira e vambora. Vem comigo para que você possa de verdade viver a sua melhor versão. Simbora! Vambora, mulherada! Vamos dar agora um pinote aqui neste carro, porque nós estamos chegando lá no centro da cidade. Vamos dar o retorno aqui, gente. Vamos comer até... Não, tem uma coisa legal sobre comida, sobre dinheiro, que nós vivemos aqui, que eu achei fantástico, assim. Porque no início, né, quando a Lohane estava lá no desafio do emagrecimento, teve uma situação que ela falou assim, poxa, mas eu vou para um evento, como é que eu vou fazer, né, a questão da comida e tal. E aí eu falei assim, Lô, cara, já come alguma coisa antes, né? Mas eu falo agora até um pouco diferente, que é o seguinte, você escolhe o que você está fazendo hoje para de fato você chegar no que você queira. Parece um pouco óbvio, mas é um pouco mais profundo do que isso. Por quê? Porque quando você escolhe comer um doce, mas muito doce, e você tendo a consciência que você não está fazendo atividade física, que ao longo da semana você está fazendo tudo errado, você só está se sabotando. E quando você está se sabotando, você está minando a sua motivação e está aumentando a sua frustração. Então eu digo para você o seguinte, permita-se sim comer esse doce gostoso, mas tenha um compromisso com você de que a sua maior parte do tempo está sendo construtiva para o que você deseja. E eu digo, se você deseja ter excesso de peso, tá tudo bem, se você é feliz consigo, mas depois não reclama se vai passar daqui a 5, 10 anos, você não tem aquela disposição para o passeio que você quer,
para curtir uma viagem que você tanto deseja ir, porque você quer fazer um mergulho. Mas não reclama também não. Tudo são escolhas. Então tenha autorresponsabilidade pelo que você escolhe hoje. Jamais vou recriminar gordinho, gordinha. Ah, que eu me amo, eu tenho que me aceitar. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Não importa o peso que você esteja. Mas uma coisa que você não pode negar. Tudo tem um preço. A sua saúde vai cobrar o preço disso também. E aí é uma opção. Se você quer viver a base fazendo sociedade com a farmácia, ou se você quer ter a plenitude de curtir do seu próprio corpo daqui a 5, 10 anos, o que poucas pessoas vão conseguir usufruir. Essa pessoa pode ser você. E com relação da parte de dinheiro, nós vamos ser hipócritas, a gente vive num mundo capitalista. Então falar que dinheiro não traz felicidade, tudo bem, querida, mas ele manda buscar. Tem coisas que você, para acessar, ele é um recurso importante para isso. Então, quando você muda a sua mentalidade, tenha coragem de falar, eu vou ser rica. Dinheiro pode sim parar na minha mão. Só o fato de você comunicar isso, você já muda e você já consegue já ter um gatilho de como vai estar sendo a sua vida daqui a 5, 10, 1 ano, mês que vem. Porque nada começa por acaso. Se você já andou de barco uma vez, um navio, uma coisa assim, quando um navio ele muda 1 centímetro de uma rota, no final ele para em outro país. Então, se você mudar 1 centímetro da vida hoje, onde é que você vai parar? As pessoas têm uma ideia de que sempre querer fazer coisas grandiosas, mas ninguém lembra que até uma grande árvore nascer, ela começa bem piquititinha. Então, gente, vamos embora fazer nosso processo hoje, para fazer a nossa vida hoje, porque contar essa historinha que segunda-feira eu começo, isso aí já tá velho, funciona nada. Se você tá assistindo isso aqui numa sexta, numa quinta, numa madrugada, já pode começar a pensar. O que você pode fazer já quando amanhecer? Qual o primeiro hábito, mini hábito, dentro das condições que você tem aí agora? Muito, pouco dinheiro, motivação, pouco apoio, não sei qual é a sua circunstância, mas uma coisa eu sei, que algo você pode fazer. Se você quiser ajuda, tô aqui, o que você precisar. Gente, eu tô falando pra caramba, hein? Não, mas é bom. Agora eu vou fazer uns exercícios aqui assim, da rua e tal. Beleza. Da sua mão e tal. É até pra poder descobrir como é que faz pra voltar, né, também. Porque a gente andou um pouquinho, alguém pode pegar no Waze, gente? Ah, não, já me localizei já. Aqui eu retorno aqui pra rodoviária. Não, Brasil, agora já estamos de volta já. Falei que daqui a pouquinho a gente ia chegar a dar um rolê lá em onde que ele ia parar? Sei lá. Dá um voo aí na vida. Agora tá noiva, gente. Agora tá noiva, gente. Pessoa agora tá noiva. Gente, é muito legal contar esse negócio sobre vida amorosa. Gente, é o seguinte, olha só. Toda mulher tem essa questão, né, de relacionamento. É muito importante isso que eu vou falar, porque eu há cerca quase de 2 anos eu tava solteira. Quase 2 anos não, gente. A pandemia... Pode botar na conta aí 1 ano, ia fazer 1 ano já solteira. E eu tinha a seguinte rotina. Acho que eu vou falar meio que um padrão de homem. Eu queria um homem que pudesse somente fazer aquele papel, aquela figura masculina, de perguntar como é que eu tava, ser um cara para me fazer um carinho, aparecer nas festas acompanhada por algum homem. Porque como eu já passei dos 30, estou com 37, muito bem vividas, tem essa cobrança, né, da sociedade muito forte. De, nossa, tem essa idade, já não tá casada, tá sozinha, só pensa em dinheiro, só pensa em trabalhar, só pensa em estudar. Então,
Só para você saber só mais um pouquinho da minha história, eu tive um processo na minha construção dos meus pais, da minha vida, onde meu pai era separado da minha mãe e eu cresci com certos conceitos, né? Minha mãe trabalhando fora, meu pai teve lá os percursos da vida dele que não foram lá tão bonitos estarem se falando aqui, mas que resultaram, e eu ouvi algumas frases da minha mãe, como por exemplo, mulher tem que ser independente, não precisa depender de homem para nada. Mulher não pode levar desaforo para casa. Mulher precisa ser forte. E aí, sendo que eu levei isso muito ao pé da letra, o que acabou acontecendo? Eu acabei sendo exatamente isso, focando tanto em trabalho e estudo, que deixava esse processo de relacionamento ser só conveniente. Ou seja, deu aquela vontade de estar com alguém, ficava com alguém. E quando eu comecei a namorar, eu comecei a entender que o que eu procurava nos homens era o fato de eu ter o controle sobre ele. Então eu procurava sempre homens que fossem mais fracos. Ou posso dizer que homens que fossem mais fáceis de serem convencidos por argumentos que eu fosse colocar. Porque eu queria ter o controle, porque eu não queria que ele pudesse me controlar. Que eu não fosse viver o que minha mãe viveu. Que é por mais que fosse uma mulher muito independente, mas eu via um controle do meu pai muito forte sobre ela, mas negativo. E não precisa ser assim. Existem homens magníficos que tratam uma mulher como ela deve ser tratada. Mas a minha referência não era essa. Então eu levei isso para uma vida. E o que aconteceu? Eu comecei a ter relacionamentos onde eu usava o dinheiro para querer, entre aspas, prender o cara. Proporcionava viagens, jantares. E, gente, não é que seja um problema você fazer isso. Não é problema nenhum. Sendo que eu usava isso de uma forma tão forte que acredito eu que até sufocava os caras, sabe? Eu não deixava os homens terem papel de homens. E o que aconteceu? Eu entendi tudo isso. Que até você chegar nesse ponto de entender que tudo começou lá atrás, na infância, é bizarro, assim, eu levei anos para poder entender isso. E eu tratei isso, ressignifiquei isso. Tive, meu pai já é falecido, um amor gigante pelo meu pai, uma admiração gigante pelo meu pai. E entendo que isso foi importante acontecer para que eu hoje, de fato, dê um valor. Você fala, pô, Lê, mas tudo precisa acontecer uma coisa de ruim para poder dar valor? Olha, ao que tudo indica, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Eu tive esse caminho pela dor, você pode ter pelo amor. Mas será que de fato, tudo quando vem de uma forma tão gostosinha, tão bonitinha, você consegue perceber o real valor? Eu não sei vocês, mas as coisas mais importantes da minha vida aconteceram e tiveram um levante, uma transformação depois de alguma coisa que aconteceu de dolorosa, traumática. E com vocês, foi assim também? Alguma coisa que mudou na vida de vocês, assim? Foi após alguma coisa traumática, alguma decisão importante? Como é que foi pra vocês isso? Então, o relacionamento pra eu poder confiar, foi difícil, né? Porque eu era noiva 5 anos, então assim, eu não esperava acabar do jeito que tivesse acabado. Eu sempre me doei no meu relacionamento. Então eu não consegui mais, eu fiquei fria, eu não confiava mais. E isso atrapalhou um pouco.
Uau. Não é a referência? Claro que não, porque eles brigam, a gente briga também, mas assim, o que eu não quero levar da vida é as experiências ruins, eu quero pegar as experiências boas e assim dar continuidade no futuro, né, no nosso relacionamento, estar bem com as pessoas que querem ver a gente bem. Isso aí. E você, Lô, teve alguma coisa que aconteceu na tua vida? Pode ser qualquer área da vida, que você teve um impacto que aí por conta disso te impulsionou a você, sei lá, teve alguma coisa que aconteceu na tua vida que você viu que, caramba, se não tivesse acontecido aquilo, daquele jeito, eu não teria naquele tempo feito tal ação. Então, eu tenho muito. Eu vi em casa, né? Meu pai acreditou na minha mãe a infância toda. E minha mãe sempre falou assim: Lohane, você não vai passar por isso, porque não é todo homem que não presta. Você não pode aceitar que o cara grite com você. Porque eu aceitei um grito, hoje ele me bate. E qualquer pessoa poderia falar assim: homem não presta, não sei o que, você não vai dar certo com ninguém. Minha mãe, ela sempre botou na minha cabeça o contrário. E eu nunca namorei. Eu acho que tem uma relação, porque assim, eu tenho muito medo de alguém me fazer sofrer assim, nesse ponto. E eu sou muito seletiva. Eu acho que teve que acontecer uma coisa muito. Na verdade, a minha infância, né, foi carregada dessa agressividade, dessa violência, que faz com que eu olhe e enxergue homens assim, de uma forma muito. Como se fosse um processo seletivo mesmo. Eu acho que não foi uma coisa assim que eu quis que acontecesse, mas aconteceu na minha infância toda. E por isso, talvez se não fosse por isso, qualquer pessoa na minha vida que entrasse, eu estaria aceitando, sabe? Mas eu sou muito mais seletiva em relação à vida sentimental. Eu acho que algumas coisas têm que acontecer mesmo de forma brusca pra gente mudar nossas atitudes, mudar nossas ações. Em relação à vida sentimental é isso. E socialmente também eu me afastei de muita gente. E pra mim, na hora, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e acompanhada de muitos amigos. E eu achava que isso era legal. Mas, cara, eu tô tão sozinha ultimamente porque eu vejo que as pessoas que estavam na minha vida eram tudo por conveniência. E às vezes teve que ter uma situação de traição, um momento de falsidade, alguma coisa assim que eu peguei, que eu fiquei muito decepcionada. Eu apanhei tanto de amizade que hoje eu prefiro também selecionar muito bem quem são meus amigos, quem eu conto da minha vida, quem eu não tive que passar por momentos de traição, momentos assim de sei lá, de uma inveja, de uma, não sei, pra eu tomar atitudes assim, não, pessoas, não vou também me fechar por mercado, pessoas, mas assim, eu tenho que ter quem realmente assim, eu coloco na minha vida. Então eu tive que passar por esses momentos assim, mais traumáticos pra hoje ser um pouco mais madura, seletiva e mais séria também nas minhas relações. E assim, isso é muito legal porque depois de botar todos esses fatores, né, numa panela, eu entendi e começou a clarificar o que eu queria de um homem. Em primeiro lugar, eu queria deixar que o homem pudesse ocupar o lugar dele na minha vida. E que é tão gostoso ser mulher, ser feminina, ser cuidada. E que um homem, ele de fato fosse surgir, que Deus colocasse ele no meu caminho, eu não teria dúvida que seria ele. E foi tão legal porque eu escrevi de fato como eu queria, a idade mais ou menos que ele teria. Ele seria um homem de Deus, que ele gostasse de praticar esporte, que ele gostasse. Eu comecei a escrever mesmo, detalhar como seria esse homem. E, gente, ele surgiu. Veio lá de Belém do Pará e ele é exatamente como eu escrevi. Ele é um amor, ele é um querido, ele foi de fato o presente que Deus reservou na minha vida. Então eu não tive dúvidas. Nós há menos de um mês, a gente se conhecendo.
Nós estamos noivos e vamos nos casar ainda dentro desse ano. Porque A Bíblia fala, tudo que diz em oração, ele vai e concede. Exatamente. Né? Aí, às vezes a gente recebe mal, porque a gente não sabe pedir. Mas quando você escreve exatamente o que você quer pra Deus, ele vai lá, ó, pá. Exatamente. Começa a escrever, gente. Cadê, gente? Dá um papel aí, dá um papel caneta. É vai escrever. isso! Não tudo Desse, certo, não. Tem que ser assim, É- como eu aprendi agora. é desse jeito, é desse jeito.